Imagine ser consumido pela fome e pelo desespero, apenas para ser rejeitado quando mais precisava de ajuda. O que acontece quando essa dor se transforma em uma sede implacável de vingança? Esta não é apenas uma história de terror, é um aviso. E se você estivesse no lugar dele, o que faria? Era uma tarde fria e cinzenta quando ele apareceu, quase invisível entre as sombras da calçada. O homem, outrora cheio de esperança, agora era apenas uma figura abatida, com os ombros curvados pelo peso do desespero. Seus olhos, antes brilhantes, agora refletiam a fome e a dor que sentia a cada passo. Ele se aproximou do mercado, o cheiro de pães frescos e frutas maduras inundando suas narinas, provocando uma pontada de agonia em seu estômago vazio. Ele hesitou por um momento, sabendo que sua dignidade estava em jogo, mas a fome falou mais alto. Com passos vacilantes, ele entrou no mercado, as pessoas ao redor evitando contato visual, como se sua miséria fosse contagiosa. Ao avistar o dono, ele reuniu o pouco de coragem que lhe restava e sussurrou, quase sem voz: "Por favor, senhor, só um pedaço de pão, qualquer coisa." O dono do mercado, um homem corpulento e com um olhar de desprezo, ergueu os olhos de sua contabilidade e fixou o olhar no pobre homem à sua frente. Sem uma palavra de compaixão, ele balançou a cabeça negativamente e com um gesto brusco, indicou a saída. "Aqui não se dá esmola. Saia já daqui e não volte mais." A voz do dono era fria como um mármore, cortante como uma lâmina. O homem, agora sem esperanças, sentiu o chão sumir sob seus pés. Com o coração pesado, ele se virou para ir embora. Mas antes que pudesse dar outro passo, foi empurrado violentamente para fora da loja pelo segurança. O impacto no chão frio e sujo foi um golpe final para sua já frágil resistência. Lá fora, sob o céu que escurecia rapidamente, ele olhou uma última vez para o mercado iluminado, onde as pessoas compravam sem perceber que alguém havia perdido tudo, até mesmo a vontade de viver. E assim, ele desapareceu na escuridão da noite, com um vazio em seu estômago apenas ofuscado pelo vazio em sua alma. A noite caiu, pesada e implacável, envolvendo a cidade em um silêncio cortante. Aquele homem, que antes vagava pelas ruas em busca de uma migalha de esperança, agora caminhava como um fantasma. Seu corpo fraco mal conseguia manter-se em pé. Cada passo era uma luta contra o desespero que o consumia. O frio cortante da madrugada parecia se infiltrar em seus ossos, trazendo consigo a sensação gélida de que aquele seria seu último passeio. Suas mãos trêmulas buscavam o calor inexistente nos bolsos rasgados do casaco, mas tudo o que encontravam era o vazio. Seus lábios rachados murmuravam preces esquecidas, na esperança de que talvez algum poder superior tivesse piedade de sua alma faminta. Ao longe, ele avistou um banco de praça, o único refúgio que conseguia imaginar naquele momento de dor. Cambaleando, ele se aproximou, cada passo mais pesado que o anterior. Quando finalmente se deixou cair sobre o banco, seu corpo cedeu ao cansaço, como se todos os anos de luta tivessem chegado a um fim repentino. Ali, sob a luz pálida de um poste de rua, ele olhou para o céu, buscando uma resposta nas estrelas que mal conseguia enxergar. Sua visão começou a ficar turva, e o frio tornou-se insuportável. Os minutos se arrastaram e ele sentiu seu corpo se desligando lentamente, como uma chama que se apaga sem alarde. Ninguém notou quando ele deu seu último suspiro. A cidade continuou seu curso, indiferente à morte silenciosa que ocorrera naquela praça. Seu corpo permaneceu ali, inerte, até que a primeira luz da manhã o encontrou, mas já era tarde demais. O homem que antes suplicara por um pedaço de pão, agora estava em paz. Ou assim parecia. Mal sabiam aqueles que o ignoraram que sua fome e dor não terminariam com sua morte. Algo sombrio e vingativo estava prestes a se libertar daquela alma abandonada, e sua sede por justiça estava apenas começando. A cidade despertava lentamente, enquanto a luz do sol tingia o horizonte com tons suaves de laranja e rosa. No entanto, naquele mercado, o amanhecer trouxe consigo algo muito mais sombrio. O dono chegou cedo, como fazia todos os dias, pronto para abrir as portas e começar mais uma jornada de trabalho. Mas ao entrar, ele sentiu uma mudança imediata no ar. Havia algo errado, algo que ele não conseguia identificar, mas que lhe causava um arrepio incômodo na espinha. Assim que começou a caminhar pelos corredores, o cheiro doce e familiar das frutas frescas deu lugar a um odor pútrido, que parecia emanar de todos os cantos. Confuso, ele se aproximou da seção de frutas e, para seu horror, encontrou as maçãs, que na noite anterior estavam perfeitamente maduras, agora apodrecidas, cobertas de um mofo negro e viscoso.
O dono franziu o senho, incrédulo, e se apressou em verificar o restante dos produtos. Em questão de minutos, ele percebeu que não eram apenas as frutas. Carne exposta nas vitrines refrigeradas também estava em estado de decomposição avançada, como se semanas tivessem passado desde que fora colocada ali. O sangue escorria, espesso e escuro, como se a própria vida tivesse sido drenada dos alimentos. Um pânico sutil começou a tomar conta dele. Ele nunca havia visto nada assim, e sua mente buscava freneticamente uma explicação racional para o que estava acontecendo. Mas quanto mais ele tentava entender, mais sentia que algo estava profundamente errado, algo além do que seus olhos podiam ver. Enquanto isso, nas sombras do mercado, onde a luz mal alcançava, uma presença se fazia sentir. Não era visível, não era tangível, mas estava lá. Uma sombra que parecia se mover com um propósito sombrio, uma intenção que o dono ainda não compreendia, mas que logo o envolveria em um pesadelo do qual ele não poderia escapar. E assim, sem perceber que estava sendo observado por olhos que já não pertenciam a este mundo, o dono do mercado continuou a inspecionar o local, cada vez mais angustiado, cada vez mais próximo de um terror que ele não poderia imaginar. Aquele dia, um dos clientes mais antigos do mercado, um homem de meia idade conhecido por sua rotina impecável, entrou pela porta com a mesma expressão neutra de sempre. Ele cumprimentou o dono com um aceno breve e começou a circular pelos corredores, em busca de suas compras habituais. Mas algo o fez parar de repente. Um calafrio inesperado que percorreu sua espinha. Ele não conseguia explicar o que estava sentindo, mas era como se o ar ao seu redor estivesse carregado de uma energia densa, quase palpável. Ao virar uma esquina entre as prateleiras, ele viu de relance uma figura que o fez congelar no lugar. Parado ao lado da seção de pães estava um homem magro, com roupas sujas e rasgadas, pele pálida como cera. Seus olhos vazios, sem brilho, estavam fixos em algo distante, mas quando o cliente entrou em seu campo de visão, a figura se virou lentamente. O homem reconheceu aquela face imediatamente, mesmo que algo dentro dele desejasse não ter reconhecido. Era o mesmo homem que dias antes ele havia ignorado, apressando o passo para não ouvir seu pedido de ajuda. Aquele pobre diabo que o dono do mercado havia expulsado como um cão sarnento. Mas agora aquele mendigo parecia uma sombra do que um dia fora. O cliente sentiu a boca secar enquanto a figura do homem se aproximava, seus passos leves e silenciosos, como se flutuasse no ar. Quando estava a poucos metros de distância, o homem levantou uma mão trêmula e, com uma voz rouca e desumana, murmurou: "Comida, por favor." O cliente recuou instintivamente, terror pulsando em suas veias. Ele queria correr, gritar, fazer qualquer coisa para escapar daquela visão, mas estava preso no lugar, como se algo além do medo o mantivesse ali. Tem coragem para responder e deu um passo para trás, a respiração descompassada, e viu o fantasma daquele homem erguer a cabeça, revelando um sorriso vazio, cheio de uma fome que não era apenas física. O cliente fugiu do mercado, deixando para trás sua cesta de compras e o resquício de sanidade que ainda lhe restava. Mas o pior ainda estava por vir, porque aquele pedido simples e sinistro não ficaria sem resposta. Naquela noite, ele descobriria o verdadeiro significado de fome, em um banquete de horrores que ninguém poderia ter imaginado. Inscreva-se agora no nosso canal e seja o primeiro a descobrir nossas histórias mais aterrorizantes. Clique e faça parte da nossa comunidade antes que seja tarde demais. A notícia do que acontecera com o cliente começou a se espalhar pela cidade como um incêndio descontrolado. Amigos, familiares e até estranhos falavam em sussurros, trocando olhares de incredulidade e medo. O homem que saíra correndo do mercado naquela manhã não era mais o mesmo. Algo dentro dele havia mudado, algo que ninguém conseguia explicar. Naquela noite ele se trancou em sua casa, recusando-se a atender ligações ou abrir a porta. O medo o consumia, mas era mais do que isso. Era como se uma fome insaciável tivesse se alojado em seu peito, crescendo, pulsando, exigindo ser saciada. Ele tentou ignorar, tentou beber água, mas nada parecia aliviar aquela sensação crescente de vazio, de um buraco negro que se expandia dentro de si. Desesperado, ele se levantou da cama e foi até a cozinha. Abriu a geladeira, seus olhos arregalados enquanto examinava as prateleiras lotadas. Com mãos trêmulas, ele começou a pegar tudo que encontrava: pães, queijos, carnes, frutas. Ele devorava cada pedaço com uma voracidade que nunca experimentara antes, como se sua vida dependesse disso. E talvez dependesse.
Mas quanto mais ele comia, mais a fome aumentava. Era como tentar apagar um incêndio jogando gasolina, um esforço inútil e desesperado. Seus dentes rasgavam pedaços de carne, seus lábios manchados de suco e sangue, enquanto ele enfiava a comida goela abaixo, sem nem mastigar direito. Sua barriga começou a inchar, mas ele não parava. Não conseguia parar. As horas passaram, e ele continuou a comer, cada vez mais rápido, cada vez mais desesperado. O chão da cozinha estava coberto de embalagens rasgadas, migalhas e restos de comida, mas ele mal notava. A dor em seu estômago agora era insuportável, como se fosse explodir a qualquer momento. Mas mesmo assim, ele não parava, não conseguia parar. E então, quando a manhã finalmente raiou, a fome foi saciada, não por ele, mas pela força sombria que o controlava. Ele caiu ao chão, inerte, seus olhos abertos, mas sem vida. Corpo inchado, grotesco, era um testemunho silencioso do horror que vivera naquela noite. E a única coisa que restou foi o eco de um pedido. Comida, por favor. O mercado, que antes era um lugar de conforto e familiaridade para a vizinhança, agora parecia envolto em uma aura de medo e desconfiança. Os rumores sobre a morte do cliente que havia fugido, aterrorizado, espalharam-se como uma praga, e os moradores começaram a evitar o local. Mas aqueles que ainda se aventuravam a entrar, inevitavelmente sentiam a presença opressora de algo que não deveriam ter ignorado. Cada dia, o dono do mercado se tornava mais paranoico. Ele percebia que o movimento diminuía. Mas isso era o menor de seus problemas. Mais preocupante era a sensação de que os olhos invisíveis o observavam a cada movimento, como se aguardassem um momento específico para atacar. Ele sabia que algo estava errado, profundamente errado, mas não conseguia entender o que. Então as manifestações se tornaram mais agressivas. Produtos apodreciam à vista de todos, como se o próprio ar estivesse envenenado. Um leite fresco se transformava em uma substância viscosa e preta, frutas murchavam em questão de minutos, e a carne, outrora vermelha e suculenta, se transformava em algo pútrido, exalando um fedor insuportável que fazia até os mais corajosos saírem correndo do mercado. O dono tentava manter a calma, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Talvez fosse algum problema com a refrigeração, pensava. Talvez os fornecedores tivessem enviado lotes estragados. Mas no fundo, ele sabia que havia algo muito mais sinistro em jogo. A cada nova tentativa de normalidade, algo mais inexplicável acontecia. Os empregados começaram a se demitir, um a um, todos alegando sentir uma presença, uma escuridão que não podiam suportar. Alguns diziam ter ouvido sussurros enquanto estavam sozinhos no estoque. Outros afirmavam ter visto sombras se movendo nas câmeras de segurança. Logo, o dono estava sozinho, enfrentando o pesadelo que ele próprio criara sem saber. Nas raras noites em que ele ainda conseguia dormir, seus sonhos eram povoados por figuras sombrias, rostos famintos que se aproximavam dele, com olhos vazios e bocas escancaradas, sempre murmurando a mesma coisa: comida, por favor. E assim, o mercado, antes um símbolo de prosperidade, tornava-se um local amaldiçoado, onde os vivos não ousavam mais pisar e onde os mortos continuavam a vagar, famintos, esperando que sua vingança fosse completa. O dono do mercado, agora completamente isolado e tomado pelo medo, começou a perceber que a escuridão não estava apenas em seu negócio, mas havia se infiltrado em sua própria mente. Ele não conseguia mais dormir, não conseguia mais comer sem sentir o gosto metálico de sangue na boca. Sua consciência, antes dura e impassível, agora estava sendo devorada por uma culpa corrosiva. Ele se lembrava, contra sua vontade, daquele homem faminto. Seus olhos desesperados, de como o havia enxotado como um animal. Cada vez que fechava os olhos, via aquele rosto pálido, a mão estendida, o pedido por algo tão simples quanto um pedaço de pão. Mas o que antes era uma memória incômoda, agora parecia um pesadelo vivo, que o perseguia em cada canto escuro de sua casa. Uma noite, incapaz de suportar a pressão crescente, ele resolveu enfrentar seus demônios. Armado com nada além de uma lanterna e seu desespero, ele voltou ao mercado, determinado a encontrar a origem daquela maldição. As portas que nunca antes haviam resistido a abrir, agora pareciam pesar 1 tonelada. Mas ele as empurrou, forçando a entrada, sentindo o ar gelado e viciado envolver seu corpo. Cada passo ecoava no vazio do mercado. As prateleiras, agora cheias de produtos estragados, pareciam torres de um cemitério esquecido, sombras de um passado que ele desejava nunca ter vivido. Ele caminhou até a seção de pães,
onde tudo havia começado, e lá, ao iluminar o chão com a lanterna, viu algo que fez seu coração parar. Marcas. Pequenas pegadas sujas, como se alguém com os pés descalços e imundos tivesse andado ali recentemente. Ele seguiu aquelas marcas, o som de sua própria respiração preenchendo o silêncio sepulcral. As pegadas o levaram até os fundos do mercado, onde uma porta que ele jurava ter trancado estava entreaberta, revelando a escuridão além. Com a mão trêmula, ele empurrou a porta e foi então que viu. Lá, no canto do estoque, o espírito do homem que ele havia deixado morrer de fome estava de pé, imóvel, como se o esperasse. Seus olhos eram buracos negros. Seu corpo esquelético parecia não ter substância. Mas era sua presença, a pura intensidade de sua fome. Quase fez o dono do mercado cair de joelhos. E naquele momento, o dono percebeu que não havia como escapar. Ele sentia a fome do espírito, sentia o vazio crescer dentro de si. Um vazio que não poderia ser preenchido. Não havia para onde correr, não havia mais redenção. Ele estava preso em seu próprio inferno, criado por sua indiferença e crueldade. E agora era sua vez de pagar o preço. Naquela última noite, o dono do mercado sabia que seu tempo havia acabado. O que quer que fosse aquela entidade vingativa, estava determinada a arrastar sua alma para as profundezas do desespero. Ele não conseguia mais distinguir entre a realidade e o pesadelo. O espírito seguia por toda parte, repetindo incansavelmente aquele pedido de comida, como uma maldição que jamais o deixaria em paz. Ele tentou pedir desculpas, dizer para o homem que ele podia pegar o que quisesse, mas já era tarde demais. Com a mente destroçada, a barba por fazer, os olhos fundos e avermelhados de noite sem dormir. Ele foi recebido por um frio cortante, que fez sua pele arrepiar instantaneamente. Dessa vez, não havia dúvidas. As luzes do supermercado piscavam fracas, as prateleiras estavam cobertas de um mofo negro que se espalhava como uma doença, e o ar estava impregnado com um cheiro acre de carnes e frutas podres. Foi então que a figura reapareceu do meio das sombras, quase se materializando à sua frente. O espírito do homem faminto estava mais perto do que nunca, seu rosto pálido contorcido em uma expressão de dor e fúria. Sem que ele percebesse, as luzes do mercado começaram a apagar uma a uma, até que a única fonte de luz era a fraca lanterna que ele segurava. E ali, na escuridão, o espírito avançou. Não rápido, mas com a certeza de alguém que já venceu. O dono tentou recuar, mas seus pés estavam presos ao chão, como se raízes invisíveis o segurassem firmemente no lugar. O espírito parou a centímetros de seu rosto, e o dono pôde sentir o hálito frio e apodrecido que emanava de sua boca. Comida! Sussurrou o espírito, e naquele instante o dono sentiu uma dor excruciante no estômago, como se algo dentro dele estivesse se revirando, rasgando-o por dentro. Ele era incapaz de suportar a agonia que o consumia. Suas mãos agarraram tudo que via pela frente, alimentos estragados, frutas apodrecidas, pacotes e mais pacotes de comida. Ele comia tudo sem nem mesmo mastigar. Era a fome do espírito, e finalmente o havia alcançado. Ele tentava parar, mas a dor era tão intensa que ele era incapaz de parar de comer. Seus olhos se arregalaram enquanto colocava mais e mais alimentos na boca. Ele ficou ali por alguns momentos, comendo e comendo sem parar, sendo observado de perto pelo homem que repetia incessantemente: comida, comida. E então o corpo do dono caiu sem vida, o rosto congelado em uma expressão de horror absoluto. Sua barriga inchada era um testemunho do banquete macabro que havia ocorrido. Mas não havia mais ninguém para ver, ninguém para ouvir. Na manhã seguinte, o mercado permaneceu fechado. Ninguém se atreveu a entrar, e logo as portas foram seladas. O prédio abandonado para apodrecer, assim como tudo que havia dentro. E assim, o espírito do homem faminto finalmente descansou, deixando para trás um lugar onde o mal triunfou, e onde nenhum ser vivo ousaria pisar novamente. Se você sentiu um frio na espinha ao ouvir essa história, saiba que este é apenas o começo. Nosso canal está cheio de relatos ainda mais sômbrios e perturbadores, prontos para testar sua coragem e te levar ao limite do medo. Se você, assim como nós, tem um fascínio pelo desconhecido e pelo aterrorizante, inscreva-se agora e junte-se a essa jornada macabra. Aqui o medo é real e as histórias são inesquecíveis. Não perca o próximo capítulo, se tiver coragem.